A quinta aula de hoje, nós vamos falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Antes de iniciar, nós vamos orar. A Estela vai falar por 30 segundos. Pode falar, Estela. Não, não, é só pra mim me achar. A outra aula que eu assisti é a 4, né? Sim. Tá, tá, então eu assisti essa. Então tá, vamos orar. Pai, nós glorificamos ao teu nome, porque o Senhor tem nos tornado filhos do Senhor, filhos do céu. Nós oramos na dependência do Teu Espírito Santo para que o Senhor revele hoje o que é esse Logos, o que é o que a Bíblia chama de Logos encarnado, ou Cristo, Senhor meu Pai. E quão poderoso é esse nome sobre todos os nomes. Ó meu Pai, manifesta teus cuidados na vida do Gesiel, que está hospitalizado, que precisa dos teus cuidados, Senhor, enquanto, Senhor, nós estamos aqui invocando o teu nome, esteja manifestando o teu poder ali, Senhor, libertando, curando, fazendo, Senhor, um grande sinal acontecer na vida dele. Nós cremos que tu és um Deus bom e que cuida dos teus filhos. Enquanto nós dormimos, o Senhor está cuidando de nós. Nós te agradecemos, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Então, ali no livro de vocês, né, vocês vão acompanhar comigo. Eu tenho um versículo aqui, como é a base desse estudo, que é a chave, né, principal para falar sobre Jesus. João capítulo 1, versículo 3, diz assim: No princípio era o verbo. Que princípio é esse, será? Nós vamos ver lá no Gênesis capítulo 1, também vai dizer no princípio. Também, né? Então, quando ele fala, João fala no princípio, ele está se referindo àquele princípio mais remoto, né, que nós conhecemos, né? Lá no princípio do Éden. Então, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós vamos relacionar os princípios aqui, né? Vamos relacionar a vida de Jesus, a sua missão, né? O seu papel. Nós vamos relacionar aos princípios bíblicos, né? Que é caráter, mordomia, autogoverno, semear, colher, soberania, individualidade e união. Então, o caráter. Jesus, mesmo sendo tentado, não negociou sua missão. Resistiu aos apelos das necessidades da vida. Na mordomia, que é na administração, né? Ele verá o fruto do trabalho. Então, Cristo esmerou-se para cumprir os desejos do coração do Pai, embora caminhou, embora enquanto caminhou sobre a terra, fez a obra que o Pai lhe ordenou. Então, ele se ocupou durante o seu tempo. Jesus disse assim, enquanto os discípulos comiam, né? Os discípulos falaram: Jesus, você não vai comer? Ele disse: uma comida eu tenho comigo, é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus, seu tempo, seu pensamento, tudo que ocupava a vida de Jesus, né, era fazer a vontade de Deus. Autogoverno. Como é que ele se disciplinava? Como uma ovelha muda, né, ele foi levado perante seus tosqueadores. Isaías 53, 7. Mesmo sofrendo injustiça, ele não justificou-se ou culpou a Deus pelo que estava sofrendo, tendo domínio próprio no reconhecer a vontade do Pai.
Ele poderia, né, naquele momento mais difícil, crucial da vida dele, na cruz, estar espraguejando. Ele poderia desistir da missão. Veja que controle que ele tinha de si, enquanto um ao lado dele na esquerda foi crucificado, blasfemando contra ele, né? E tudo mais, as pessoas blasfemando, dizendo: se tu és Cristo, desce daí, né? Que nós vamos acreditar em você, né? Salvou tanta gente, não pode salvar-se a si mesmo. Então, olha aqui como ele conseguiu se conter ali para cumprir a missão. Semear e colher. A semeadura foi feita na cruz. Foi a semente poderosa que gerou e ainda gera muitos frutos para Deus. A soberania ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus, soberano de todas as coisas, fez cumprir em Jesus a sua vontade. E Jesus reconhecia que seu ministério dependia da comunhão com o Pai. A individualidade, Jesus era o mais incrível dos homens e ele sabia reconhecer o valor de cada homem. Tanto que, para escolher seus discípulos, escolheu os pescadores, os cobradores de impostos, entre outros que o seguiam. Não fazia acepção de pessoas e nunca tratou melhor os ricos do que os pobres, pois aos olhos dele eram todos carentes de Deus. Na união, ou pacto, aliança, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele sempre estava unido a Deus e Deus sempre o ouvia. E essa união foi responsável por trazer de volta o homem para Deus. Ali vocês têm, né, a introdução e eu quero trazer, depois vocês leem essa parte aí, eu quero trazer alguma coisa interessante. Talvez você nunca ouviu falar. Você já ouviu falar sobre a união hipotática? A união hipostática. A união hipostática de Jesus? Já ouviu falar? Ou sobre a teofania? Já ouviu falar? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses dois atributos de Jesus, tá? Eu vou compartilhar na tela aqui com vocês. Lá, 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 lá. Acho que não é esse aqui. Vamos ver. Eu quero falar sobre a teofania. Estão vendo aí? A teofania. O que é a teofania? São as aparições de Deus. As aparições de Deus. Né? Então, teo significa Deus, fanias, né, são manifestações. Então, é Deus se manifestando. Essa matéria eu passei para vocês aí, tá? Então, Deus, ele se manifestou depois do Jardim do Éden, ali. Deus sempre se manifestou de forma teofânica, né? De forma teofânica. Que forma é essa? Em forma, né, não visível, mas em manifestações, onde ele se comunicava, né, a vontade dele. São aparições visíveis de Deus. São aparições através de algo, através de alguma coisa.
E nós vamos ver, nós não podemos também, aqui diz, né, confundir, né, a teofania com a linguagem antropomorfóbica. Tropeço nas palavras. Antropomórfica. O que que é antropomorfismo? Antropomorfismo, quando a Bíblia fala em que se ouviu os passos de Deus no jardim, né? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem tampouco os seus ouvidos estão agravados, né, para que não possa ouvir, né? Quando então a Bíblia ela menciona Deus como características humanas, tendo mão, braço, perna, pé, cabeça, pescoço, olhos, ouvidos, ele está atribuindo então características humanas, né? Características humanas a Deus. Então, isso é antropomorfismo, né? É a forma com que Deus se revela ao homem da forma que nós entendemos, para nós podermos ter um relacionamento com Deus. Porém, nós não podemos dizer que Deus é forma física. Nós aprendemos na semana passada, né, que Deus é espírito, né? Nós não podemos limitar Deus como forma física igual um homem, tá? Então, é por isso que quando a gente fala, a Bíblia fala, né? É uma linguagem, então, antropomórfica, né? Com Deus tendo essas características humanas. Agora, a teofania é uma manifestação de Deus em algo. É Deus em algo. É uma manifestação sobrenatural de Deus. Nós vemos aqui, essa figura aqui, Moisés, quando ele presenciou aquela sarça, né? Moisés na sarça, aquela sarça se queimava, né? Era um fenômeno natural daqueles dias, que no tempo seco dava um raio, pegava fogo nas plantas, enfim. Só que o que chamou a atenção é que aquela sarça queimava, queimava, queimava e não se consumia. E ele chegou próximo para ver que fenômeno era esse. E aí, do meio do fogo, saiu uma voz, né? E essa voz, né, disse: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa, ele é santo. Então, era Deus em algo, Deus se manifestando através do fogo, né? Então, panéis, ou fanéis, significa manifestar. Então, a teofania significa literalmente a manifestação de Deus. Então, essas manifestações ocorrem em momentos importantes da história, né? Então, Deus não se manifestava de qualquer forma a qualquer pessoa, ou sem um motivo, sem um propósito. Deus se manifestava, né, e com um projeto, com um propósito, né? Deus se manifestava também através de anjos que eram visíveis, né? Foi também com Moisés, aqui, lá no Monte Sinai, Deus se manifestou também, né? Quando o monte fumegava, né? E houve relâmpagos, trovões, e todo o monte tremia. E Moisés, então, falava Deus falava com Moisés, né, através da nuvem. Nós vemos também a mesma teofania aqui
quando 3 anjos apareceram a Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. 2 anjos saíram da presença de Abraão e o terceiro anjo ficou. E esse anjo acredita-se que era o próprio Jesus pré-encarnado. É possível isso? É possível, né? Era possível, será, Jesus vir em corpo de homem pré-encarnado, né? Alguns teólogos, né, dizem que a expressão o anjo do Senhor, quando diz o anjo do Senhor em letra maiúscula, está se referindo ao Cristo pré-encarnado, né? É um fenômeno teofânico antes da encarnação vinda, né, definitivo em Jesus, né? Aqui então a gente vê visível quando Abraão, né? Abraão, ele se inclinou e ele adorou. Veja que anjos de Deus, eles não recebem adoração. E aqui então Abraão adorou e os anjos, aqui estava, um dos anjos era o próprio Deus encarnado, acredita-se, né? Eu também, eu acho que eu creio nisso. 2 deles eram anjos, mas um era o próprio Jesus. Um era o próprio Deus encarnado, vindo visitar Abraão. E Abraão, então, ficou na presença, né, dos 3 anjos. Depois, os 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra. E aquele anjo, então, o anjo do Senhor, ficou na presença de Abraão. E ambos ali, então, discutiam sobre a questão, né, das almas ali. Aí Abraão disse: Senhor, mas o Senhor vai destruir? Não, eu não destruiria se tivesse 50 justos. E aí Abraão, ele faz um tipo de Cristo, de mediador, né, entre os homens, mediando, né, aquela situação, né? Vemos Moisés, como eu já falei, no Monte Sinai. Moisés, por 2 vezes, né, ele foi, primeira vez, buscar as tábuas da lei, a segunda vez, quando, então, novamente, ele pediu para que Deus falasse com todo o povo. Deus, então, se manifestou no Monte Sinai e o monte, então, fumegava, né? Também no tabernáculo, sobre aquela nuvem que guiou todo o povo durante os 40 anos, era a própria presença de Deus, aquela coluna de fogo. Elias também foi visitado por Deus, né? Primeiro passou um terremoto, depois fogo, vento forte, mas Deus falou com ele, né, numa brisa, né, suave. Ezequiel também teve uma visão do trono de Deus, viu Deus também. E a maior de todas as teofanias, então, é quem? É o que Isaías profetizou, todos os profetas profetizaram, o Emanuel, que significa Deus conosco. A Bíblia diz que ele tabernaculou entre os seus. Paulo, ele fala que nós, homens, somos tendas ou tabernáculos, é uma tenda frágil, né? Ele disse, o nosso tabernáculo se desfizer aqui, nós temos da parte de Deus um edifício, né? Então, esse Deus, ele tabernaculou, ou seja, ele se tornou um tabernáculo, né? Ele entrou dentro de um tabernáculo, ele entrou dentro de uma tenda, o seu corpo se tornou uma tenda,
né? E isso, então, a teologia vai explicar também sobre a dupla natureza de Jesus, né? A união hipostática de Jesus, como é que se deu, né? Então, Jesus, né, cumprindo-se com a palavra, né, que ele viria, então ele nasceu e veio ao mundo, né, e se tornou homem. Aquilo que a Bíblia diz, então, é, Deus conosco, né? O Deus dentro de algo, Deus dentro do homem, o Deus dentro do barro, né? Saulo também, ele viu Jesus, né, em uma aparição, na sua aparição, também no caminho de Damasco, né, quando perseguia os cristãos. E também, por último, a última visão que a Bíblia relata de forma de a aparição de Jesus, de Deus, né? Foi João na ilha de Patmos. Aqui e até aqui, mais ou menos, conseguiram entender? Mais ou menos? Tudo tranquilo? O que é teofania, aparição de Deus, lá no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento? Então, vamos falar sobre a união hipostática de Jesus. A união hipostática. Então, é a doutrina que explica a natureza, né, de Jesus. Ele 100% homem e 100% Deus. Então, essa natureza, né, essa doutrina, né, afirma que essas duas naturezas coexistem, tá? E elas não se misturam. Ou seja, a natureza divina de Jesus não se misturou com a natureza humana de Jesus. Não diminuiu, ou a natureza de Jesus, homem, não diminuiu a natureza divina de Jesus. Ambas existiam juntas, sem uma interferir na outra. Então, em primeiro lugar, devemos nos perguntar: será que essa doutrina é verdadeira? Né? Será que existe alguma base? Bom, tem muitas bases aqui, muitos versículos para nós lermos que realmente Jesus foi homem, né? E Jesus também foi Deus, tá? Ou seja, Jesus também é homem, né? Ele já existia antes da eternidade. Aqui, quando nós falamos aqui, lemos o versículo de base, de introdução, quando ele diz no princípio do quê? No início de tudo, tudo mesmo. Ele já estava com Deus, né? Ele era Deus. Essa palavra era, né? Como se fosse que ele não é mais, né? Ele era Deus e ele é Deus, né? Ele era Deus lá no passado, está se referindo, né? E ele veio ao mundo, mas de forma humana. E aquele que é a palavra, o Logos, né? Logos significa palavra. Quando nós lemos lá, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? A palavra, né? Quando fala a palavra, está se referindo àquilo que Deus falou. É, da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente, né? Então, assim é evidente que Jesus nasceu como homem e não como Deus. Então, os patriarcas, e a partir deles, traçaram a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Bendito seja
né, para sempre seja amém. Então aqui, ó, a humanidade de Jesus e a sua divindade não se misturam, mas se unem sem perder as suas identidades separadas. Jesus às vezes vivia com limitações humanas, outras vezes com o poder da sua divindade. Nos dois casos, as ações de Jesus foram de sua única pessoa. Jesus tinha duas naturezas, mas só uma personalidade. Então, tinha duas naturezas, mas em uma só pessoa, né? Cada pessoa, ele tinha a sua própria personalidade. Por que é que Jesus se fez homem? Simples, para dar conhecimento de Deus ao homem, né? Para mostrar Deus para os homens e para também morrer, pagar os nossos pecados, né? Pagar o preço para os nossos pecados. Então foi esses dois objetivos, para nos mostrar o Pai, dar conhecimento de Deus e morrer por todos os nossos pecados. Então, a união hipostática, ela é também conhecida como a união mística, que é um mistério, né? É difícil de nós entendermos, foi tema de bastante polêmica ali nos primeiros séculos, que a igreja, né, na verdade, isso nós não vamos encontrar na Bíblia, né? Então é tema de discussão entre a teologia, como é que pode, como é que foi que Jesus se comportou, como é que pode Deus habitar dentro de um homem, né? E ele continuar vivendo, enfim, foi tema de bastante discussão, né? E eu fechando agora esta aba aqui, eu quero ler algumas coisas que não está na apostila de vocês, tá? E depois a gente vai na apostila de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a humanidade de Cristo, para ver como a Bíblia mostra ele como homem, mesmo ele sendo Deus, mas Jesus ele preferia ser visto como homem, né? Ele nunca quis usar as prerrogativas, sou filho de Deus, né? Se cuidem, né? Não, ele nunca usou, né? Como o cara, eu sou filho do delegado, eu sou filho do promotor, entende? Ele nunca quis usar essas prerrogativas para para si próprio, né? E nós vamos ver como ele realmente assim usou da natureza terrena, humana, e deixou de lado as prerrogativas da natureza divina. Sobre a natureza humana de Cristo. Então, os títulos que ele usava, o Filho do Homem, então ele preferia usar para si mesmo, né? Esse título, ele mesmo usava esse título. Nós vemos 69 vezes aqui nos livros de Marcos, Mateus e Lucas, 69 vezes, quando ele fala, né, o Filho do Homem. E quando ele fala, né, o Filho do Homem, nessa qualidade, ele estava representando toda a raça humana.
Cristo pertence à raça, a essa raça, né? A raça humana. Ele se fez participante da raça humana, da linhagem humana. Então, o Filho do Homem significa principalmente um que participa da natureza humana e das qualidades humanas. Designa também, né, como participante da natureza das qualidades humanas, como sujeito à fraqueza, também do sofrimento e também, né, da exaltação, né, à sua humanidade. Pela sua ascendência humana, outra qualidade dele. Ao nascer, Jesus, ele se submeteu às condições da vida humana e do corpo humano. Ele tornou-se descendente da humanidade por meio do nascimento humano. Ele foi nascido de mulher. Foi feito a semente de Davi. E o seu crescimento, o seu desenvolvimento foi natural, como todo ser humano, né? Então, ele teve a sua infância, teve sua juventude. Existe aí, irmãos, um filme baseado no Código da Vinci, né? Aquele livro Código da Vinci, em que Jesus ressuscitava passarinho, e um monte de asneira, sabe? Isso aqui nada a ver, tá? Jesus era normal, como uma criança normal, entrou na fase adulta, na puberdade normal, né? Então teve o seu crescimento, tanto no seu vigor físico como suas faculdades mentais. Jesus Cristo estava sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano e do crescimento gradativo em sabedoria e também em estatura. Veja que dentro de Jesus habitava a natureza divina e dentro da natureza divina ele não precisaria estudar nada, ele não precisaria passar por escola, por ensinamentos, aprender a ler, escrever, né? Ele não precisava nada disso, ou simplesmente, né, na hora da prova, ele podia simplesmente colar espiritualmente, né, falando, né? Ele podia usar essas prerrogativas, né, para acessar, né, o conhecimento e tirar e gabaritar todas as provas. Entendeu? Ele não fez isso em hipótese alguma, né? E enquanto a sua aparência era uma aparência normal, né? Aparência de uma pessoa normal. Ele não era um ET, não era nada disso, né? Então, será que ele possuía corpo? Nós sabemos que ele possuía. Será que ele possuía alma e espírito? E aí, como é que pode? Né? Um Deus, um Jesus, homem, o Jesus homem, agora um Jesus Deus, né? Um Deus, habitando numa pessoa só. É difícil a gente entender essas coisas, né? É difícil a gente entender como é que pode habitar tudo isso, né? Mas o fato verdadeiro é que Jesus possuía sim um corpo, uma alma e um espírito. Quando Jesus Cristo se encarnou, passou a possuir verdadeira natureza física humana, pois foi feito em semelhança de homens. Possuía corpo físico, possuía alma racional e possuía espírito humano.
É certíssimo afirmarmos que Jesus possuía duas naturezas, a divina e a humana, mas devemos entender que sua humanidade não é de... a sua humanidade não é deificada, ou seja, não é dado uma deidade à sua natureza humana, e nem a sua deidade é humanizada. Deu para entender? Então, a sua natureza humana continuou sendo humana, não foi dado um poder a mais àquela natureza humana, né? Não foi dado uma deidade, nem tampouco a sua humanidade divina foi humanizada. Vamos colocar aqui um pouquinho do humano dentro desse corpo divino, né? Desse ser divino. Não, as duas naturezas continuaram, elas não se misturaram. Elas habitavam em Jesus, mas elas não se misturavam. Jesus continuava 100% homem e ele continuava 100% Deus. Então, houve muitas tentativas ali no primeiro século de tentar explicar como é que era essa natureza de Jesus. Houve o imbionismo, negava a natureza divina de Cristo, reputando por mero homem. Então, eles não acreditavam que Jesus tinha uma natureza divina. O ceretismo mantinha que não havia união das duas naturezas, senão por ocasião do batismo de Jesus. Assim, estabelecendo a divindade de Cristo como descendente do seu batismo, dependente do seu batismo, por ocasião da virtude do seu nascimento. Isso que aqui Jesus passou a ter a deidade a partir do batismo e não na ocasião do seu nascimento. Então, esse pensamento, né? O docetismo nega a realidade do corpo de Cristo porque julgava que sua pureza não podia estar ligada com a matéria que reputava inerentemente má. Ou seja, ele nega que Jesus poderia ter uma natureza pura, uma natureza divina, porque teve contato com o corpo humano, com Maria, né, com os ventres da Maria, até mesmo com as genitárias de Maria na hora do parto. Então, esse é o pensamento, né, que Jesus não poderia ser santo, não poderia ter uma natureza divina por essa causa, né? Por que que eles não acreditavam na pergunta aqui da Juliana? Fábio, por que que eles não acreditavam? Agora sumiu a palavra. Os judeus não acreditavam na deidade de Jesus. Isso? Na divindade. Divindade ou deidade, ele ser Deus, né? Porque eles achavam que Jesus era um Deus, ou um outro Deus, por esse fato. Eles não acreditavam que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não conseguem entender, né, a trindade de Deus. Então eles não conseguem entender essa parte. Eu e você somos corpo, alma e espírito, né, e habitamos num só lugar, dentro de um só frasco. Deus não, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mas os três, nenhum pode existir sem o outro. É mais ou menos isso, né? Só que o judeu ele não conseguiu compreender isso, né? Eles achando que Jesus vindo, ele estaria se colocando em rivalidade a Deus, era mais um Deus, né? E isso é a idolatria. Para eles seria idolatria adorar a Jesus, né? É a mesma coisa que nós não podemos aceitar, por exemplo, o catolicismo dizer que
as imagens ali, né? Tem o poder para fazer milagres. Nós atribuímos isso somente a Deus, né? E para eles também seria uma ofensa a Deus eles cultuar a Jesus. Eu acho que a gente vai abrir uma outra. Quantos minutos falta? Falta poucos minutos, né? 4 minutos. Ainda dá para a gente ir um pouquinho mais para frente. Então Jesus ele teve limitações humanas, mas porém ele não pecou. Teve limitações físicas, fadiga corporal, sentiu sono, fome, sede, sofrimento, né? Dor física e tinha capacidade de morrer, né? Era mortal. Como a gente viu, né? Muitas vezes ele teve que fugir para não ser apedrejado antes do tempo. Muitas vezes tentaram apedrejar Jesus. Então Jesus ele era passível de morte. Então mas se Deus já tinha um plano para morrer lá na cruz, né? Ele morrer lá na cruz. Então as pedradas que iam atirar nele não ia matar ele, iria matar sim. Então ele teve que ter autocontrole, né? Autogoverno. Ele teve que fugir das situações. Da mesma forma também, né? Nós não podemos tentar Deus. Ah, Deus sabe do dia que eu vou morrer. Sabe, mas você pode antecipar também. Se você for rebelde, você pode não viver todos os dias que Deus planejou para você. Se você viver de forma fora dos princípios da palavra de Deus. Amanda vai entrar nos acréscimos do segundo tempo aqui. O nome de Jesus, a Bíblia diz que foi dado o nome sobre todos os nomes, né? Mas na verdade, o que tinha em especial o nome de Jesus? O nome de Jesus era um nome comum da época. O nome Jesus, ele é uma transliteração da palavra hebraica Josué, que significa Jeová é a salvação. Pode abrir um novo link, sim, Juliano. Tá? Aí a hora que cair aqui, nós já vamos para aquele. Então, o nome Jesus é um nome comum, tá? Não tinha nada de especial, mas o poder que estava sobre ele, né, foi-lhe dado esse poder, né, que nenhum recebeu e nenhum receberá. Filho do homem, Jesus, ele se chamou filho do homem pelo menos 80 vezes em todos os evangelhos, né? Os israelitas também reconheceram Jesus como habitante de Nazaré. Os profetas, né, falaram antecipadamente e abertamente ele como um proclamador do evangelho. Então ele foi um profeta. Acreditavam que Jesus também era um profeta. E terminou a nossa chamada aqui. Vamos para a próxima. Outra característica aqui de que Jesus era humano, normal, levava uma vida normal como qualquer outra pessoa. Jesus também foi visto como um carpinteiro. Jesus foi visto como um carpinteiro, né? Ele trabalhava junto com o seu padrasto. Seu padrasto era carpinteiro, né? Trabalhava com madeira. Então a tradição afirma que José faleceu ainda quando Jesus era jovem, Jesus ainda na sua juventude,
e que Jesus assumiu a responsabilidade da carpintaria. Mas uma coisa que eu quero falar agora, que também está ali na apostila, sobre ponto 3 ali, ó, as obras de Jesus Cristo. Como é que foi esse que a Bíblia fala em Filipenses 2:5? Nós vamos ler esse versículo que é muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre a natureza de Jesus. Nós temos, eu vou pegar na versão na linguagem de hoje, e depois nós vamos ler na revista e atualizada. Diz assim, Filipenses 2, 5 e 6. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. A revista e atualizada, ela vai nos dizer assim, no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e à morte de cruz. Essa humilhação que a Bíblia diz é saber que ele era Deus, mas ele se formou, se tornou homem, né? Ele deixou de usar todas as prerrogativas, todo o poder que ele poderia se manifestar para se escapar de algumas situações, para aliviar o seu sofrimento, para ajudar a concluir, né, a vontade de Deus aqui na Terra, para não sofrer. Né? Ele poderia usar isso, mas, portanto, ele não usou. Por exemplo, quando ele jejuou por 40 dias, ele era humano ou ele era divino? Não tem como um homem natural, né, ficar sem comer todo esse tempo. Né? Mas a Bíblia diz, né, que no final dos 40 dias, Jesus então teve fome. Como explicar os milagres de Jesus? Se ele era humano, como explicar os milagres que ele fazia? Como explicar a ressurreição de Lázaro? Como explicar ele transformando água em vinho, a multiplicação dos peixes, a cura dos cegos, né? Aquela figueira que secou, ele caminhando sobre as águas? Será que ele não usava, de repente, os seus poderes de si mesmo, sendo Deus? Então, essa palavra subsistindo, ou seja, ele significa ele manteve vivo nele a forma de Deus. Era como se assim, ó, tá aqui. Era só pegar e fazer uso. Mas, subsistindo, ele manteve viva, né, a forma de Deus,
mas ele não usou para seus méritos próprios, para seus benefícios próprios. Ele não fez isso. Em tudo que Jesus fez, ele dependeu de Deus. Tudo ele dependia de Deus, né? Os milagres que ele fazia, né? Tudo era na dependência de Deus. Era o 100% homem, que ele precisava orar, ele precisava jejuar, ele precisava se consagrar, ele precisava estar ouvindo a palavra de Deus, né, a voz de Deus, ter comunhão com Deus, né? Era só pegar, irmãos, né? Essas, essa, os atributos que ele tinha, mas ele não fez isso. Ele deixou de lado, ele botou de lado, né? Aqui, então, na apostila diz, essa passagem nos mostra que Jesus, embora sendo Deus, não se agarrou com isso, com algo que o impedisse de cumprir a vontade de Deus. Ao contrário do que se possa imaginar, esse texto não fala de alguém que deixou de ser Deus, mas sim de alguém que, sendo Deus, não usou as prerrogativas para cumprir o seu ministério. A redenção da humanidade, né, ou seja, a redenção da humanidade. Então foi um ato voluntário de Jesus. Então, esse esvaziamento, o que a Bíblia fala? O que é esse esvaziamento que nós lemos aqui? Que ele se esvaziou de si e ele tomou a forma de servo. O autoesvaziamento de Cristo, por motivo da sua encarnação, primeiramente, como nós lemos aqui, né? Nós vamos tentar entender aqui um pouco sobre esse esvaziamento de Cristo. Como é que foi? Então foi um ato voluntário. Consistiu na desistência do exercício independente dos atributos divinos. Foi a união do humano com o divino que limitou o Logos. O sentido geral é que ele se despiu daquele modo de existência que ele era peculiar como idêntico a Deus. Mas ele pôs de lado a forma de Deus, contudo, ao fazê-lo, não se despiu da sua natureza divina. A alteração foi uma mudança de estado, forma de servo em lugar de forma de Deus. Seu autoesvaziamento não foi autoextinção, nem o ser divino ser transformado em mero homem. Nem em sua humanidade, ele reteve a consciência de ser Deus. E em seu estado encarnado, continuou a possuir a mente que o animava antes da encarnação. Então, o propósito do esvaziamento da encarnação era a redenção. Então, esse era o propósito, né? Jesus mostrou que foi possível, queridos, viver em corpo humano e não pecar. Então, Jesus é o único que tem o poder para pisar na cabeça da serpente e dizer, né? Eu te venci. Eu venci o pecado. Eu venci o diabo, né? E a própria natureza divina, né, não poderia permitir que Jesus ficasse, né, na sepultura. A natureza santa de Jesus não permitiu ele ficar na sepultura, né? Então nem a morte pôde
pôde deter Jesus, né, naquela sepultura. Eu quero ler aqui mais um trechinho. O Filho de Deus não foi despojado de nenhum dos seus atributos divinos, e ele é o que sempre foi, Deus. Ele sempre será o que veio a ser desde a encarnação. Filho de Deus encarnado, Deus homem. Todas as suas propriedades divinas foram mantidas, embora nem sempre manifestadas. Assim como manifestou todos os seus atributos próprios da humanidade. Não houve nenhuma diminuição na glória do encarnado. Quando Paulo disse que ele se esvaziou de si mesmo, não significa que ele deixou de ser o que havia sido até a encarnação, mas sim que ele abriu mão de manifestar, em alguns casos, alguns dos seus atributos divinos no estado de humilhação. Não existe ausência de divindade naquele que viveu em Nazaré da Galileia. Aqui na apostila diz assim que ele tomou a forma de servo, né? Quando a palavra fala do esvaziamento de Jesus, não se refere à ausência da sua glória, mas sim à sua limitação a condições humanas. Jesus, quando Deus, não cabia como todo o seu poder e plenitude dentro do limitado homem. Então, ele decidiu tornar-se servo e decidiu fazer isso de uma forma que qualquer pessoa entenderia, cumprir os princípios de sua palavra, a fim de que recebesse os resultados dessa escolha. Como é que nós vamos entender? É difícil a gente entender, irmãos. Como é que caberia, né? Imagine toda a água do oceano dentro de uma garrafinha dessa aqui. É difícil nós entender como é que Deus poderia se limitar dentro de um homem, dentro do corpo humano, né? É difícil para nós entendermos isso, né? Mas a gente entende que ele deixou todo o poder de lado, né, para poder caber dentro de um homem. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser Deus por deixar a sua natureza, né, o seu poder de lado. Ele continuou sendo Deus da mesma forma, né? Porque não tinha como um homem limitado caber, né, um ser ilimitado dentro. Não tinha. Então, por isso que ele deixou essa glória, o seu poder, a sua plenitude. Ele deixou, né? E habitou, então, dentro de um corpo limitado. E ele se humilhou, né, sendo obediente. Jesus poderia usufruir dos privilégios, pois, sendo Deus, tinha prerrogativas para isso. Quando se tornou homem, ele decidiu viver as limitações dessa natureza. Ao ser crucificado, foi completamente exposto. Ficou nu, o que para um judeu, para o judeu era uma grande ofensa. Tudo isso com o objetivo de cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Jesus levou as últimas consequências à sua obediência a seu Pai. Ele mostrou que todos aqueles que são obedientes recebem um galardão segundo a sua obediência. Então a gente vê que ele foi exaltado na semelhança da sua humilhação. Então é isso. Se você está sofrendo humilhação, se nós somos humilhados
Por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois vós que quando vos humilhares, né, por causa do meu nome, forem perseguidos por causa do meu nome, conforme o tamanho da perseguição nossa, né, será o tamanho da nossa exaltação. A Bíblia fala em Hebreus também, aos quais aqueles homens, né, que foram perseguidos, os mártires da fé, a Bíblia diz que a terra não era merecedor desses homens. Veja a tamanha exaltação que Deus o exaltou a essas pessoas, né, que deram as suas vidas por causa do nome de Jesus. No 3.4, quando Jesus decidiu cumprir os desafios dessa tarefa, estava consciente de que isso também lhe traria um grande privilégio. Todas as vezes que uma semente é plantada e morrendo dá fruto, o próprio Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muitos frutos. João 12:24. Devemos perceber que Jesus sabia exatamente o que representava uma morte terrível, pois na mesma intensidade da morte que o diabo queria levar a Jesus a experimentar, Deus preparou uma exaltação sem precedente. Jesus sabia, como filho conhecedor de seu Pai, que ninguém jamais superou a Deus na arte de dar. Como Deus Supremo, ele concedeu a Jesus a máxima exaltação, que é compatível com o máximo sacrifício. O 4, aqui, o resultado da morte de Jesus. Esse sacrifício de Cristo nos trouxe resultados consideráveis para os quais devemos atentar. Primeiro dele, o resgate. Então, a morte de Cristo pagou o preço da nossa penalidade pelo pecado. Então, ele tirou aquela cédula que nos incriminava, né? Rasgou ela e cravou na cruz. Trouxe reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo. Agora todos podem ser salvos, pois o relacionamento entre Deus e o homem, rompido pelo pecado, foi restaurado. Deus refez o processo de criação em Cristo. Por isso, somos nova criatura, novas pessoas. Os benefícios da morte de Cristo. Justificação. A justificação foi aquilo que aquele ladrão na direita ele obteve, né? Ele pôde ser justificado dos seus pecados, né? O que é ser justificado? É ter sido tornado justo, né? Não pelas obras, nós somos justos, não pelo que nós praticamos, não pelo que nós fazemos. Nós somos tornados justos diante de Deus, né? Por causa que Jesus nos tornou justo. Então, Deus tomou sobre si, em Jesus Deus tomou sobre si o nosso castigo, que era a nossa desobediência. Então, nós recebemos a justificação, né? Nos tornamos justos. Outra coisa foi, ele nos adotou, né? Não só nos justificou, agora nós nos tornamos filhos, coisa que não aconteceu com nenhuma criação de Deus. Os anjos de Deus. Deus não justificou os anjos. Deus condenou os anjos caídos. Toda a criação, nenhuma
criatura recebeu essa nomenclatura de ser chamado filho de Deus. E nós, a Bíblia nos chama de coerdeiros com Cristo, né? Tornando então parte da família de Deus. E outra coisa que nós recebemos é a santificação. Na justificação, quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós recebemos o batismo nas águas, nós fomos justificados da nossa velha maneira de viver, do nosso velho homem. E automaticamente nós fomos adotados. Mas o processo de santificação é um processo que o ladrão lá na cruz, se ele fosse tirado da cruz, ele teria que, então, trilhar o caminho da santificação. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Né? Vai haver pessoas que vão provar a justificação, né? No período, minutos antes da sua morte, quando ela receber a Cristo Jesus em suas vidas, né? Quando alguém ali fazer aquela oração de ligação com Deus, né? Ou ela mesmo sendo uma conhecedora da palavra de Deus e nos seus minutos finais, últimos fôlego, né? No seu último fôlego de vida, se arrepender, ela vai ter a sua justificação, né? Mas a santificação é para quem? Para aqueles que estão em vida, né? Que é a separação do pecado. E isso vai depender de quem? De cada um de nós, né? Por quê? Porque nós éramos escravos do Satanás, escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos pecados. Então, agora, mas a santificação, querido, ela é um ato que é de Deus. Ninguém consegue se santificar sozinho. Dizer assim, eu vou abandonar o pecado aqui pelas minhas próprias forças, a gente não consegue, né? A gente pode tentar deixar o pecado. É como se a gente cortasse uma árvore, mas logo vão ficar as raízes, vai brotar. É a velha natureza, é aquilo que Jesus falou a Nicodemos. É necessário você nascer da água e do Espírito. Então é uma obra de regeneração, é uma obra que precisa ser mortificado os nossos membros, né? Os nossos desejos pecaminosos. É uma obra que não foi feita antes da morte de Jesus. Veja que eles não se santificavam, eles continuavam praticando, o pecado estava no coração deles. Né? Eles não faziam o adultério, às vezes não matavam, mas eles tinham raiva, eles tinham desejos. Então o pecado residia no coração deles, estava na vida deles. E somente o sangue de Jesus poderia trazer a santificação, que é a mortificação dos nossos atos. Como é que vai fazer isso? Emanuel, Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro do homem, é quem pode fazer essa obra de santificação. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter consciência da gravidade do pecado, né? Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, seguindo aqui a leitura, nós que em outro tempo éramos escravos do pecado, agora fomos tornados puros pelo sacrifício de Jesus. Deus nos gerou para um relacionamento com Ele e com nossos semelhantes, mas por causa do pecado fomos afastados da sua comunhão. E a raça humana passou a viver por meio da escolha de Adão. Por causa disso, Jesus assumiu o desafio de assumir a forma de homem, assim estabelecer o modelo de comunhão com Deus
que a humanidade deveria ter, nos mesmos moldes ditado para o primeiro Adão. Posteriormente, com sua morte e ressurreição, Jesus decidiu morar dentro de cada um de nós, pois Deus compreendia que, se o pecado havia sido colocado para dentro do homem, alguém precisava tirá-lo de lá. Glória a Deus! Quando Jesus fez isso, estava cumprindo o sentido mais profundo da santificação, pois ele separou exclusivamente, separou o homem exclusivamente para Deus. Uma das coisas que une o homem a Deus e nos torna semelhante a ele é o fato de termos um espírito. Ele decidiu assumir o controle do homem por intermédio desse espírito recriado, direcionando-o a não mais ceder às inclinações da carne. Santificação, portanto, é a separação do homem de toda espécie de pecado. É o senhorio pleno de Cristo Jesus na vida do crente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aquela tragédia que aconteceu ali em Blumenau, longe de nós, irmãos, longe de nós. Eu pensei ali comigo, né? Me veio isso na mente, né? Eu acho que ali não morreu nenhum filho de crente ali, né? Porque Deus vai guardar, né? Na minha mente, primeira coisa que eu pensei isso. Irmãos, que choque ao saber que houve ali uma reportagem ali e acho que é Bernardo era o nome, né, do menininho ali, e era filho de crente. O pai era crente, deu entrevista ali. Então quebrou toda a expectativa daquela entrevista, quando aquele homem disse, né, ele disse, olha, eu como cristão, os meus princípios, eu devo perdoar esse cara, esse agressor, né, que fez tal coisa. Para mim é difícil, eu vou contar com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, para mim superar tudo isso. Mas, como cristão, eu perdoo, né? Eu devo perdoar essa pessoa, por mais que seja difícil, por mais que seja duro. Eu digo para vocês, como é que um homem natural faria uma coisa dessa, né? É difícil para nós cristãos, já que entendemos, fomos santificados, fomos justificados, temos adoção, né? O Espírito Santo vive dentro de nós, né? Então imagina para uma pessoa ímpia, irmãos, né? A gente chegar ao ponto de não guardar raiva, não querer a morte, ou dar vontade de fazer justiça, né? Por nossas próprias forças a uma pessoa dessa. Mas a Bíblia ainda diz que todo homem é digno de arrependimento, todo homem é digno de perdão, né? Que compreensão tremenda, né? Desse amor de Deus, que o cara fazendo um fato terrível desse, ainda é merecedor da misericórdia e do amor e da compaixão de Deus. É difícil de entender, né? Como também é difícil de entender como Deus, né? Como Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, né? Descendo ao nível mais humilhante, né? Que é se tornar um homem, né? Se tornar um de nós, né? Então é profundo, né? Esse entendimento, né? Mas quem faz isso na nossa vida, irmãos, é o Espírito Santo. Por isso que os judeus não entendem até hoje, porque se eles dessem lado ao Espírito Santo, né? Os convenceria de todas essas coisas, né? Então, Jesus, sendo Deus, tornou-se homem para nos salvar e foi fiel ao Pai em tudo. A morte de Jesus Cristo nos trouxe resgate, reconciliação, justificação, adoção
e santificação. Amém? Então, com isso, nós concluímos essa aula falando um pouquinho sobre cristologia, sobre a pessoa de Cristo. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa com a gente aí, compartilhar uma coisa para nós aprendermos? Tranquilo, então? Então vai estar fácil, né? O exercício aqui bem tranquilo, não é nada difícil, bem fácil. Deixa eu ver que hora é, nem sei que hora é agora. Já é 9 horas. Então tem coisas aqui que vocês vão ter que responder com suas próprias palavras, né? Vão ter que ler ali, interpretar o texto, tá? E a última, gente, né? Vai falar então para vocês relacionar a obra que Jesus fez, relacionar pelos princípios bíblicos. Lembra qual é? Caráter, mordomia, autogoverno, semear e colher, soberania, individualidade e união. Então, é relacionar a pessoa de Jesus Cristo, né? O caráter, né? Como era o caráter de Jesus, a mordomia. Eu li lá no começo, né? Alguma, né? Para vocês, mas vocês escrevam segundo aquilo que vocês conseguem entender, né? Sobre os princípios bíblicos. Se é preciso, voltem lá no início, né? Vocês vão ter ali, lá no início da apostila, a primeira lição, nós falamos sobre os princípios, né? Então, leiam ali, peguem o entendimento e apliquem esse princípio aí.